Olá pessoal, estamos aqui no dia maravilhoso de terça-feira, o dia de 8 minutos com Marco Falcone. E hoje, o episódio de número 29, vamos falar sobre um assunto bastante instigante no meio da cerveja, que são os copos, diversificados, variados, lindos e realmente completam a degustação da cerveja. Vamos começar, pessoal. Existe muito mito a respeito de copos, né? Então, muita gente acha que esse copo é uma tulipa. Ficou celebrizado. No Brasil, muitos conhecimentos eles são errôneos, são enganados, porque normalmente a grande indústria é que pregou os conceitos. E esse copo não é tulipa. Esse é chamado de taça Pilsner. Pilsner significa que é da cidade de Pilsen. Ou seja, esse copo ele foi criado de uma forma que tem um corpo bastante estreito para que você possa avaliar melhor a cerveja. Então a cerveja Pilsen normalmente ela é translúcida, dourada, cor de ouro, 24 quilates, e permite que você avalie a limpeza dessa cerveja, né? E a boca é um pouco aberta, o que vai permitir uma retenção de espuma. Então, é realmente uma taça muito interessante. Normalmente, os bares que servem chopp, eles gostam muito de usar essa taça. Ela normalmente é feita com uma parede de vidro bastante fina. Mas lembrem-se, não é tulipa. Como o segundo exemplo que eu darei aqui também não é tulipa. É uma taça Lager. Isso é um copo que é muito utilizado. Ele já tem uma parede de vidro mais grossa, é um vidro bastante resistente, resiste melhor à lavação, mas é muito interessante para se beber cerveja também, tá? Mas erradamente chamam esse copo também de tulipa, e realmente não é, é um copo Lager. Então nós passamos pelo copo Pilsen, o copo Lager, agora nós vamos para um copo que é muito comum, e principalmente em Belo Horizonte, que é o caldeireta ou shaker, tá? O shaker, por quê? Porque ele é oriundo daqueles misturadores de coquetéis. Então eles colocavam dois copos, um emborcado com o outro, e batiam. E depois ele ficou muito adequado para cerveja, tá? E ele também que originou o nosso copo americano, que em Belo Horizonte ficou muito conhecido como copo Lagoinha. Porque foi um copo que foi importado maciçamente no início da capital, quando inaugurou Belo Horizonte. Então isso foi importado dos Estados Unidos, então copo americano. Mas como os primeiros imigrantes italianos que habitaram o bairro Lagoinha, então aqui em Belo Horizonte ele foi designado de copo Lagoinha. Tá? Esse aqui é um Lagoinha um pouco maior, mas é uma tradição muito forte em Belo Horizonte. E normalmente ele é utilizado em larga escala, não tem muito requinte para cerveja, mas ele dá um tom de descompromisso, porque você toma à vontade sem se preocupar, né? Pessoal, o quarto copo que nós vamos falar é o Nonic. Nonic é uma espécie de um pint, só que é muito interessante porque ele tem uma protuberância aqui. E é muito interessante, né, porque ele foi criado na Inglaterra e normalmente na Inglaterra o pessoal bebe em pé nos pubs, né? E muitas vezes o cara já passou um pouquinho do limite, então o pint ele era muito liso, então caía no chão, né? E no Nonic não, foi feita essa protuberância, então a mão segura, evitando que o copo vá ao chão. Então é um copo muito interessante também, bastante utilizado na Inglaterra, né? O nosso próximo copo, gente, é um copo tradicionalíssimo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que é um pint. Muita gente aqui fala pint, né? Pint. O pint é um copo que na Inglaterra, normalmente, ele abriga a quantia de 554 ml, né? Enquanto que é o considerado o pint imperial. Nos Estados Unidos, normalmente, ele é 470 ml. Ele foi criado naturalmente e tradicionalmente na Inglaterra, é servido para cervejas stout e para cervejas porter. Quem já conhece cervejas assim, tipo a Guinness, né? Ela tem uma espuma gerada por nitrogênio, é uma espuma bastante densa, então quando ele passa da metade, a espuma se estabelece e depois ele recupera até faltando aqui 2 dedos da borda,
tá? E é um copo realmente que o pessoal toma em grandes quantidades, né? Então é muito interessante, o pint é realmente uma tradição cervejeira mundial. Depois nós vamos falar aqui, gente, do copo Weissbier. É um copo que foi desenhado para cervejas de trigo. Na verdade, isso também tem história. Na Alemanha, as cervejas de trigo tinham sido proibidas quando foi promulgada a Lei da Pureza da Cerveja pelo Duque Bávaro Guilherme IV, em 1506. E essa lei, ela determinou que a cerveja só poderia ser fabricada com 3 elementos: água, malte e o lúpulo. E o malte só poderia ser de cevada. Por que isso? Porque o trigo fazia falta. Existia muita pobreza e muita fome na época. Então o trigo fazia falta para fazer os pães que alimentavam a população. Então as cervejas de trigo foram banidas até que em 1978 eles voltaram à fabricação de cerveja de trigo. E a população não estava acostumada com a cerveja de trigo. É uma cerveja muito densa, uma cerveja que chega a ser até opaca e com aromas e sabores bem frutados por causa das leveduras, né? Então eu destaco aqui o acetato de isoamila, que é o sabor de banana, e o fenólico, que é o sabor de cravo, muito comum na cerveja de trigo. A primeira cervejaria que começou a fabricar cerveja de trigo a partir de 78 foi a gigante Erdinger, da cidade de Munique. E aí, para poder atrair a população, o que eles faziam? Eles inventaram um artifício, criaram esse copo, as garrafas eram de 500 ml, criaram esse copo. Então os garçons passavam nos bares com esse copo enorme, dentro em cima da bandeja. Todo mundo ficava louco para poder beber nesse copo também. Então os garçons faziam várias mágicas antes, viravam o copo e depois serviam a cerveja de trigo vagarosamente, de fato que cabia exatamente os 500 ml dentro desse copo, com uma camada de espuma. Então é muito interessante. Criaram algumas mágicas aí também, vamos dizer, lendas, né? Que no final, como ele tinha levedura residual no fundo da garrafa, então no finalzinho, depois que ele terminava o serviço, ele balançava bem a garrafa e derramava aquele resíduo de levedura que dava um verdadeiro charme aí na cerveja. Então esse copo se celebrizou e depois chegou ao Brasil. Hoje é muito comum qualquer restaurante que sirva boas cervejas ter a cerveja de trigo e também ter o copo Weissbier, que é este aqui. O nosso próximo copo, e eu vou dizer para vocês que é o meu favorito, é a tulipa. Essa é a verdadeira tulipa. Ela tem o formato de uma tulipa, uma flor que na verdade nasceu na Turquia e se celebrizou na Holanda. Então, a Holanda é o maior país plantador de tulipas hoje e o formato da flor, quando está desabrochando, é exatamente o formato dessa taça. Por que ela é uma das minhas favoritas? Porque ela é um verdadeiro coringa. Ela aceita qualquer estilo de cerveja. Nós temos alguns fabricantes aqui no Brasil que fazem com um vidro bastante resistente, ao mesmo tempo ela mantém o charme, né? Ela tem um tratamento bastante interessante e eu, francamente, adotei como uma taça oficial da Falk Beer, tá? Então, quem for à Casa Falk vai ser servido nessa taça, onde nós temos a versão de 300 e de 500 ml. Nossa próxima taça é o cálice. O cálice normalmente é adotado pela maioria das cervejas belgas, as Belgian Strong Ale. Ele tem a boca bastante aberta. Qual o objetivo disso? Normalmente as cervejas belgas são bem alcoólicas, então ele permite a evaporação dos álcoois indesejados, né, para que você possa perceber melhor os aromas da cerveja. Normalmente também são cervejas que vão requerer temperaturas mais altas para que elas possam volatilizar aromas e sabores. Então, permite que você aqueça a base para que com esse aquecimento explodam aromas e sabores. Então, interessantíssimo o cálice. Nós temos vários, inclusive nós que fabricamos a Monastério, temos o próprio cálice da Monastério. Então, realmente é uma taça muito interessante, vai ser muito encontrada em toda a Bélgica. A próxima é a flauta, ou flut, como é mais chamada. Tá? Ela é usada para cervejas
que são derivadas de método champagnoise, ou seja, cervejas champanhadas, né? Com esse formato bastante fino, ela consegue fazer que o perlage, né, que são as bolhas grandes das cervejas champanhadas, como também na champanhe, né, essas bolhas subam e estourem quando chegarem na borda. Então é muito interessante, além de ser extremamente charmosa. Essa particularmente a gente usa para a nossa Vivre por Vivre, que é uma cerveja feita com jabuticaba, a champanhada, que nós teremos um episódio posteriormente. Esse ano, inclusive, nós teremos a próxima safra agora em dezembro. Ela é só produzida de 2 anos e uma vez por ano. Então o flut é realmente ideal para se degustar a cerveja achampanhada. A próxima é o snifter. O snifter, gente, é uma taça muito interessante também, feita para beber cerveja também que são mais alcoólicas. Permitem também o aquecimento da base. Só que ao contrário do cálice, ela fecha a boca para reter os aromas. Então o snifter, ele é comparado a um copo de conhaque, né? É mais ou menos o mesmo princípio. É um copo muito usado também em países frios. E eu particularmente gosto muito de tomar as cervejas mais alcoólicas nessa taça. Nós temos caneca. A caneca, gente, muito usada em festivais mundiais, principalmente o Oktoberfest, Munique, né? Onde as pessoas, elas brindam de forma vigorosa, né? Bah! E que essas taças mais finas não resistiriam. Então toma-se em caneca, normalmente usa-se um tirante, a caneca fica pendurada aqui ao pescoço, e essas canecas, elas realmente duram bastante. É muito comum, inclusive, existirem canecas com maior volume, maior porte, onde as garçonetes colocam nos braços e chegam a carregar 5 canecas em cada braço, canecas de meio litro, de 1 litro, carregando e servindo ao pessoal que está presente, né? E é muito interessante que essas canecas têm algumas variações. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneca genuinamente alemã. Essa caneca aqui é do século XVIII, foi me presenteada pelo meu amigo alemão Wolfgang Hortz. Essa caneca foi do avô dele e ela é toda pintada à mão. E muito interessante esse detalhe da tampa. Para que essa tampa? Normalmente quando os alemães terminam o inverno, eles saem para beber a cerveja, naquela alegria enorme, né? Então eles ocupam os Biergarten. Biergarten são grandes mesas colocadas debaixo de árvores, né? Então aquelas árvores ficam caindo as folhinhas, e essas folhinhas caíam na cerveja. Então eles inventaram essa tampa, porque o cara toma a cerveja, fecha, as folhinhas caem por cima. Então não é necessário ficar tirando as folhinhas de dentro. Então essa é uma tradição muito grande na Alemanha e muitos países também adotaram. Então é um copo sensacional, esse particularmente aqui eu tenho um carinho tremendo por ele, porque foi presenteado, né? E uma outra modalidade de caneca muito interessante também são as canecas decorativas, tá? Aqui nós temos um belo, maravilhoso desenho. É uma atração turística muito grande para quem viaja, trazer uma caneca dessa e depois ter em sua prateleira. Essa aqui, inclusive, usa também, né, a tampa para evitar que caiam as folhas. Então, normalmente, são cervejas mais leves que são bebidas nessas canecas. Normalmente, as Pilsen, as German Pilsen, as cervejas Helles alemãs que são servidas nessas canecas. E, então, realmente, são verdadeiras obras de arte, né, essas canecas. Eu queria só fazer uma parte, que toda essa orientação ela foi guiada pelo magnífico livro Cerveja, Brejas e Birras, do meu amigo Maurício Beltramelli, hoje residente na Itália. Pessoal, trata-se da melhor obra sobre cerveja já publicada no Brasil, tá? Editora Leia, tá? Cerveja, Brejas e Birras, Maurício Beltramelli. Ele tem uma seção aqui onde ele faz esse acompanhamento. Inclusive as figuras todas que vocês estão vendo aqui no 8 Minutos foram retiradas, extraídas desse livro, que quem gosta de cerveja não pode deixar de ter na prateleira. Nós temos aqui um copo muito interessante, que é o copo Kelch, feito para servir cervejas Kelch de Colônia, né? Que é muito interessante. Colônia é uma cidade que fica
ao sudoeste da Alemanha e ela fabrica essa cerveja no estilo, é uma cerveja híbrida, né? Cerveja muito leve, bastante clarinha, como se fosse a Pilsen, só que ela é uma cerveja frutada. E eles adoram, eles têm essa como a melhor cerveja do mundo, né? E numa rivalidade tremenda com uma cidade que tem a 30 quilômetros, chamada Düsseldorf, né? Então as cervejas Kelch de Colônia são tomadas nesse cilindrinho, sendo que em Düsseldorf eles usam um copo muito parecido, porém um pouco maior. Então, eles têm uma rivalidade tremenda. Não chegue em Colônia e peça uma cerveja Altbier, que Altbier é a cerveja de Düsseldorf. E nem chegue em Düsseldorf e peça uma Kelch, porque você corre um sério risco aí. A rivalidade é muito grande. Tem inclusive uma imagem de um burro bebendo cerveja num balde, e no balde está escrito Altbier. E o burro fazendo xixi num balde, e escrito no balde Kelch. Então, ou seja, tomou uma e saiu uma tão fraca que virou a outra. E isso se inverte. Em Colônia tem esse quadro invertido. Então é muito interessante, traz também a riqueza da cultura que a cerveja nos traz o tempo todo, né? E um fator muito interessante também, gente, e esse eu vou dizer sempre para vocês, que sempre que forem no estabelecimento e pedirem uma determinada cerveja e não tiverem copo, trouxerem um copo timbrado de outra cerveja que não é a mesma marca, por favor, tentem uma solução que neutraliza tudo, que é a taça de vinho branco. Essa é a taça ISO. É uma taça que tem a finura do cristal, ela também comporta exemplo da tulipa, qualquer estilo de cerveja, e vai realmente te conferir um prazer muito grande em beber. E normalmente os bons restaurantes, todos eles têm esse tipo de glassware, né? de copo. Então é muito interessante, essa taça a gente valoriza muito no meio cervejeiro, tá? Então tenha isso sempre em mente. Bom, pessoal, então essa última taça que eu falei com vocês, esse último copo, ele é muito interessante. Ele foi comprado no Museu da Cerveja em Portugal, Lisboa. E aqui nós temos uma configuração extremamente interessante, que é o seguinte: ela foi construída com uma garrafa invertida no seu interior. Olha que coisa interessante. E isso aqui dá um aspecto muito legal, que ela tem um vácuo entre as paredes do copo e ela não deixa a cerveja esquentar. Então realmente é uma solução muito interessante, né, que os portugueses conseguiram. E essa aí realmente ela normalmente não é classificada, não, mas a gente está colocando aqui como uma curiosidade para poder encerrar esse programa. Então, pessoal, com essa apresentação eu encerro o programa número 29, desejando a todos boas cervejas. Um grande abraço a todos e boas cervejas.